Fala aí, pessoas que assistem YouTube, tudo bem? Meu nome é Lucas Belo e hoje eu quero falar com vocês desse livro aqui, O Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Bom, pra quem segue o canal aqui, deu pra perceber que esse aqui não é o cenário comum dos vídeos, mas é porque eu não tô em casa e como eu ainda vou demorar uns dias pra voltar, eu não queria deixar sem o vídeo do C.S. Lewis aqui. Porque esse vai ser o primeiro vídeo do projeto do Lewis que eu fiz, aliás, o link pro vídeo vai estar aí em cima explicando o projeto, no qual a gente lê um livro dele por mês. E o livro desse mês, que é o primeiro, é o Cristianismo Puro e Simples. Mês que vem a gente vai ler a Abolição do Homem, então se você estiver interessado em entrar no grupo, tem um grupo de Telegram onde a gente discute as leituras, a gente faz 2 chamadas por mês, vai estar aí embaixo na descrição. Primeiramente, eu só queria dizer que esse livro é maravilhoso, eu amei reler ele, eu tinha lido há uns 2 anos atrás e agora que eu li de novo, cara, é muito bom. É um livro básico, com uma linguagem acessível, só que fala de problemas e coisas que são difíceis e são fundamentais, só que com uma linguagem que todos consigam entender. E se você nunca leu nada do Lewis, saiba que a sensação é mais ou menos o que eu vou tentar descrever aqui. Quando você está lendo, dá vontade de abraçar o livro, porque, de certa forma, você se sente abraçado por ele. Esse que é o nível desse autor, é uma simplicidade, uma amabilidade absurdas na escrita e no jeito de explicar as coisas. É como se ele pegasse a sua mão e levasse passo a passo, bem devagarzinho, você para desvendando coisas difíceis, complicadas e tal, mas sempre ali do seu lado, usando exemplos, analogias e coisas que deixam muito fácil de entender. Então coisas como lei moral, o conceito da trindade, a relação do eterno com o tempo, teologia, essas coisas vão ser super simples de entender por causa que ele vai te explicar isso muito mastigadinho. E bom, do livro mesmo, para quem não sabe, isso aqui é na verdade uma transcrição e uma adaptação para livro de umas transmissões de rádio que ele fez durante a Segunda Guerra Mundial. E também, para quem não sabe, C.S. Lewis é o cara que escreveu as Crônicas de Nárnia e ele tem esses livros que falam, tem um pouco de filosofia, tem um pouco de apologética, ele é sensacional. E nesse livro em específico, ele vai explicar qual que é a essência do cristianismo. Esse que é o ponto, ele já deixa isso bem claro, bem no começo, ele não vai defender religião nenhuma específica, ele não vai defender o anglicanismo, ou o catolicismo, ou algum outro protestantismo. Ele simplesmente vai buscar a essência, o que é o cristianismo. E obviamente não vai dar para falar de tudo que tem nesse livro aqui no vídeo, então pelo amor de Deus, não deixe de ler esse livro, é fantástico, você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Então eu vou falar apenas de alguns assuntos que eu achei muito legais aqui. Primeiro, ele já vai abrir falando sobre o conceito de lei moral, e aqui ele já vai enterrar de maneira muito tranquila, ele vai pegar moral utilitária, moral baseada em instinto, moral baseada em convenção social, ele já vai pegar esses conceitos assim, ele vai enterrar aqui, ele já vai falar, deixa isso aqui de lado que isso aqui é besteira. Ele já vai introduzir a ideia de que julgamentos morais precisam de uma medida que esteja além do próprio homem para que eles tenham valor. Que, se não houver isso, não tem nenhum julgamento moral, só tem disputas de força. Então, por exemplo, quando você vai criticar o nazismo, você não está criticando o nazismo com base em um conceito de justiça, com base em um conceito de moral universal. Só está criticando ele numa pura disputa de força, sem sentido nenhum. Então, a ideia que ele tenta passar aqui é que se não houver uma moral universal, que seja transcendente, atemporal e etc., você não tem como fazer julgamentos acerca de se uma cultura é melhor do que a outra. E aí você vai acabar caindo inevitavelmente no problema de falar, então o nazismo ele não tem nada de melhor ou pior, ou o Esparta que jogava as crianças lá doente pra morrer, ele também não tem nada de melhor ou pior que a nossa cultura de hoje. Só uma diferença de época, por assim dizer. Então, só para ilustrar mais claramente esse ponto, eu vou ler uma parte aqui da página 41 para vocês. Se nenhum conjunto de ideias morais fosse mais verdadeiro ou melhor do que o outro, não haveria sentido em preferir a moralidade civilizada à moralidade selvagem ou a moralidade cristã à moralidade nazista. No momento exato em que você diz que um conjunto de ideias morais pode ser melhor do que o outro, estará, na verdade, medindo ambos com um padrão, dizendo que um deles está em mais conformidade com aquele padrão do que o outro. Entretanto, o padrão que você mede duas coisas é diferente da própria moralidade. Você está, na verdade, comparando ambos com alguma moralidade real. Ou seja, quando você compara duas moralidades, se você fala que uma é melhor do que a outra, você tem que ter uma medida que esteja além delas, porque senão é só uma coisa contra a outra que não faz nenhum sentido. Tanto que é esse caminho que ele vai usar para explicar que aquela ideia de dualismo, de que existe um bem e o mal, que estão se confrontando e o bem e o mal são entidades absolutas, etc., e que eles têm a mesma força e tal, ele vai usar isso para falar que o bem e o mal que essa ideia de dualismo está errada. Porque pressupõe que se você chama uma coisa boa de boa, e se você chama uma coisa má de má, e se você tem preferência em uma pela outra, você na verdade está usando uma medida que seja maior do que elas mesmas para comparar elas. Senão, nem faria sentido chamar algo de bom e mal, que nem ele fala aqui. Seria só um simples juízo de gosto, um juízo que não tem valor qualquer maior do que o seu próprio gosto, do que o seu próprio subjetivismo. E nesse caminho ele também vai falar do equívoco do panteísmo, vai ter um capítulo aqui que é o 4, que é o que está por trás da lei, que ele dá até para você fazer umas conexões com meio como se ele estivesse criticando materialistas, cientificistas e um monte de outras coisas, porque ele vai falar daquela ideia de reduzir o homem a apenas objeto sensível e que daí você estuda
ele do ponto de vista material, e aí realmente como você está botando o parâmetro material na frente, você só vai enxergar o homem como objeto, mas não, o homem é mais do que isso, ele também é um sujeito, ele também é uma consciência. Outra passagem que vai ser fantástica aqui no livro também, vai ser uma que ele vai dizer que na tentativa dele de provar que Deus não existia, ele acabou tendo que admitir a existência, ou pelo menos, que nem ele fala, admitir a existência de uma moral absoluta e universal. Ele escreve aqui na página 71. Meu argumento contra Deus havia sido de que o universo parecia muito cruel e injusto. Mas de onde eu havia tirado essa ideia de justo e injusto? Uma pessoa só chama uma linha torta se tiver alguma ideia de que é uma linha reta. Com o que eu estava comparando esse universo quando chamei de injusto? É claro que eu poderia desistir da ideia de justiça, mas se fizesse isso, meu argumento contra Deus também teria entrado em colapso. Assim, no mesmo ato de provar que Deus não existe, descobri que era forçado a admitir que uma parte da realidade, qual seja a minha ideia de justiça, era sim dotada de sentido. E lembrando que isso é só uma pincelada em algumas das ideias que o Lewis fala aqui, é um livro fantástico, tem muitas dessas ideias, ele vai falar das virtudes cardeais e teologais, ele vai comparar o cristianismo lá com a psicanálise, ele vai falar de casamento cristão, muitas outras coisas que são muito legais, então não deixe de ler esse livro. Inclusive, como última coisa que eu queria comentar aqui, ele vai falar sobre a estrutura moral englobar, na verdade, 3 partes, que é a harmonia entre os indivíduos, a harmonia dentro dos indivíduos e a harmonia, um sentido, um propósito geral de todos. E para ilustrar isso, ele vai dar 2 exemplos, um dos quais eu vou falar aqui, que é o da orquestra. Que é o seguinte, quando você tem uma orquestra, os indivíduos eles precisam estar com os instrumentos deles afinados, eles precisam estar em harmonia com os outros instrumentos, se você estuda música, etc., isso vai ficar um pouco mais claro, né, o conceito de harmonia, etc., e eles precisam estar tocando a mesma melodia, eles precisam estar no mesmo sentido. Se o indivíduo estiver com o instrumento dele desafinado, toda a orquestra vai sofrer em consequência. Da mesma forma que se um indivíduo estiver tocando uma outra melodia ou estiver em outra harmonia. E isso é uma das coisas que a gente perdeu muito na atualidade, a gente parou de ver. Agora você meio que ficou nesse dualismo besta de tipo um individualismo exacerbado ou um coletivismo exacerbado, quando na verdade não é assim. E o que o Lewis vai fazer é lembrar a gente disso, de que nós somos sujeitos, que vivem em famílias, que vivem em comunidades, que têm uma relação com as pessoas. Nós não somos simples indivíduos egoístas que vivem sozinhos à parte da sociedade, nós não somos também simplesmente um parafuso no meio de uma máquina gigantesca da sociedade. Também não é assim. Até o Richard Weaver vai falar um pouco sobre isso no livro Ideias Têm Consequências, que aliás já tem uma resenha aqui no canal, que vai estar no cardzinho aí em cima. E se você já assistiu às aulas, ou pelo menos leu um pouco algumas coisas do Jordan Peterson, e você sabe daquela ideia dele de que a estrutura da realidade humana, de certa forma, é uma narrativa compartilhada, é mais ou menos isso que o Lewis está falando aqui. Tanto que o Peterson, uma das coisas que vai fazer que vai casar muito bem com essa analogia da música, da orquestra que eu fiz, o Peterson ele vai até dizer que a música, e ele é a primeira pessoa que eu ouvi falar disso, que a música é uma arte representativa. Porque as pessoas não colocam a música nesse patamar, ela não é como se fosse, pelo menos não como regra, mas como exceção, ela não é como se fosse uma pintura, que é realmente uma arte representativa. Mas o Peterson vai dizer isso porque ela representa, de certa forma, essa estrutura da realidade humana fundamental, que é mais ou menos essa analogia que o Lewis fez. É o ponto de sentido da vida, se eu não me engano, quando o Peterson fala na aula lá, né, que é uma ordem com algumas... É a previsibilidade da música combinada com a imprevisibilidade da melodia e a harmonia entre os indivíduos, é mais ou menos essa analogia que o Lewis fez. Mas bom, eu já tô falando demais, já tô brisando um pouco demais, vai ficar muito mais claro se você ler o livro. Por isso que, pelo amor de Deus, não deixe de ler, você não vai se arrepender, eu boto minha mão no fogo que você não vai se arrepender de ler esse livro. E bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que a gente vai conversando. Se vocês gostaram, se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeos como esse, mais vídeos do projeto do Lewis, obviamente, mais livros de filosofia e de literatura também. E é isso. Obrigado por quem assistiu até aqui. Até a próxima aí. Valeu!